Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que continuamos aqui no nosso livro Vida Gloriosa, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, o último livro lançado aí após a desencarnação de Divaldo. Estamos aqui no capítulo 12, Advertência da Paz. Vamos ver o que Joana nos diz então. Agora, quando te resolveste por antecipar o desafio da evolução, sentes dificuldades estranhas a embaraçar-te as ações do bem. Pequenos acontecimentos surgem sem lógica, afligindo-te e adicionando irritabilidade ao teu comportamento. Sentes influências espirituais perniciosas que insistem em perturbar-te a casa mental, transmitindo-te mau humor. Percebes que o teu rendimento de trabalho não é suficiente para harmonizar-te e ficas aturdido ante o volume de pequenos deveres que te exigem a atenção, roubando-te o tempo que utilizarias em mais graves cometimentos. Vejamos então, meus amigos, quem nunca passou por isso, por essas situações de dificuldades, quando nós começamos a nos entrosar no bem, quando nós começamos a praticar o Evangelho de Jesus, quando nós nos engajamos em ações do bem, seja o bem material, seja o bem espiritual, seja o bem emocional, o bem psíquico, quando nós queremos mudar de comportamento, muitas coisas começam a acontecer conosco. E que ela nos diz aqui, pequenos acontecimentos que surgem sem lógica nenhuma, e daí nós ficamos irritados, irritadiços, não sabemos nem porquê, e sentimos essas influências perniciosas, seja de encarnados que começam pessoas a nos irritar mais, nos questionar muitas vezes, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, e nós não conseguimos entender isso que está acontecendo conosco, achando que está pior, e muitas vezes desistimos desses empreendimentos bons, desses empreendimentos nobres, dessa vontade de mudar para fazer o bem, seja para a gente, porque no momento que nós fazemos o bem para nós mesmos, nós passamos a fazer o bem para a sociedade. Então vamos dar um exemplo simples aqui do lixo. Quando nós passamos a reciclar o lixo, por mais que seja um lixo pequeno, façam essa experiência social aí, esse experimento social, o quanto de lixo que só nós deixamos de jogar na natureza. Então, só essa pequena parte que nós fazemos contribui muito para o bem da nossa cidade, do nosso bairro, enfim. Então, imaginemos todos os demais benefícios que nós podemos fazer para aqueles que convivem conosco quando nós mudamos o nosso comportamento. Mas Joana nos diz que nós deveremos permanecer sempre ativos, não deixando que a nossa mente se perca em devaneios perniciosos e perturbadores. Neste fogaréu de loucuras que tomou a terra, há uma verdadeira multidão de servidores abnegados, os quais laboram em favor do futuro. São os obreiros do Senhor. Jesus prometeu estar sempre conosco e jamais nos deixar a sós. Nenhum mal vai nos afligir, e o sabor da caridade vai adoçar o nosso espírito nos momentos mais difíceis e graves. Então, ela nos alerta que isso vai acontecer como um movimento natural da própria situação espiritual da Terra nesse momento. Mas existem diversos obreiros do bem, amando de Jesus, encarnados e desencarnados, que permanecem, nós permanecemos nos ajudando nessa grande malha de espíritos bons, medianos, mas mais propensos ao bem, e que nos ajudamos mutuamente. É só nós percebermos, elevarmos nosso pensamento a Jesus, pedirmos essa ajuda, lembrando que Ele falou que nunca nos deixaria sós, quando estivermos nesses momentos de nos sentindo pressionados, de nos sentirmos agoniados, transtornados e prestes a desistir, não desistamos. Pensemos que Jesus está conosco e elevemos esse pensamento para senti-lo mais perto de nós. Como Ele disse, nunca nos deixará sós e nunca nos deixa, mas que possamos percebê-lo cada vez mais próximo de nós. Esta é a mensagem de hoje. Essa mensagem foi psicografada por Divaldo no dia 4 de março de 2024, numa reunião mediúnica lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia. Muito obrigada, queridos. Até a próxima.